Olá pessoal, meu nome é Márcio Paes Leme, eu sou médico ortopedista e médico do esporte pelo Comitê Olímpico Internacional. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre recuperação e regeneração na prática de esporte. Fala pessoal, hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre a importância da recuperação e regeneração para o praticante de esporte, principalmente quando envolve um atleta de elite. Eu vou comentar também como é que a gente faz para diminuir o risco de doença, prevenção de lesão e melhorar o desempenho. E também vou comentar com vocês quais são as melhores maneiras que a gente pode fazer para você maximizar o efeito da recuperação na sua prática de atividade física diária. Todo mundo vai concordar que os critérios técnicos são igualmente importantes. É através desses atributos físicos que você reúne condições para melhorar a sua capacidade de se tornar mais competitivo. Você melhora a sua habilidade, você melhora a sua capacidade de raciocínio e, por último, melhora o seu desempenho. Agora, tanto o treinamento técnico e mental, eles são bem desafiadores. Saber lidar com esses desafios é importante para você estar na sua melhor forma, no seu melhor momento, que é o quê? Competindo. Agora, existe uma fase do processo de treinamento que é reconhecida, mas muito mal compreendida, que é a fase da recuperação e da regeneração. É através dela que você escolhe quais são as melhores maneiras adequadas ao seu tipo físico para você maximizar o seu desempenho. Para você competir sempre em alto nível, é preciso que você tenha muito treino e dedicação. Você vai passar por períodos longos de treinamento, esses treinamentos às vezes têm um volume intenso e, por que não, até mesmo viagens para poder você competir. Tudo isso se torna uma situação estressante. Saber lidar com esse estresse é importante. E para entender parte desse processo, a gente precisa entender o conhecido ciclo de adaptação ao estresse, que é um ciclo compreendido entre 4 fases. A fase do treinamento, a fase da fadiga, a fase da recuperação e a fase da supercompensação. A primeira fase é a fase do treinamento. A partir do momento que você é exposto a um estímulo de treinamento, o treinamento pode acontecer na academia, na pista ou no campo. A partir do momento que esse estímulo do treinamento ele aumenta, você vai notar uma redução do desempenho bem evidente. Isso acontece devido à chamada fadiga aguda, que acontece com todos os praticantes de atividade física. A segunda fase é a fase da fadiga. Ela faz parte do processo normal de treinamento e ela é considerada muito importante para você melhorar o seu desempenho. Muitos atletas vão passar por uma fase de fadiga aguda numa sessão de treinamento ou até mesmo numa competição. Ela é facilmente reconhecida porque a partir do momento que ela aparece, você já nota uma queda da produção de esforço do atleta. E ela acontece de maneira rápida como uma proteção, porque ela induz o atleta a diminuir a produção de esforço, parar o exercício e descansar. No entanto, é importante a gente notar que no treinamento dos esportes de alto nível, não só a gente encontra os distúrbios fisiológicos, mas também a gente pode ter o estresse psicológico. A fadiga mental, ela pode ter uma influência muito grande no desempenho físico e na habilidade. O impacto nos esportes altamente qualificados, ele pode ser grande e pode influenciar a sua tomada de decisão certa de maneira rápida. A terceira fase é a fase da recuperação. Nessa fase, o objetivo é permitir que o corpo supere e se adapte ao estresse psicológico e fisiológico relacionado ao treinamento. É aqui que as adaptações positivas acontecem e elas podem ser facilitadas por alguns métodos específicos de recuperação. Existem vários métodos disponíveis de recuperação para os atletas, mas os mais importantes são permitir que o atleta tenha um descanso completo, completar um período de recuperação ativo, aumente a quantidade ou a qualidade do sono, tenha uma nutrição e uma hidratação adequada, e utilize de métodos terapêuticos, como hidroterapia, massagens e compressão. Naturalmente, todos nós temos nossos métodos preferidos de recuperação. No entanto, eu te encorajo a seguir as seguintes situações: as exigências do seu esporte, o tipo de treinamento que você está realizando, seus níveis atuais de condição física, clima, o tempo de treinamento na temporada, o tempo disponível entre as sessões e o tempo disponível entre as sessões e o acesso que você terá para a recuperação. Ainda falando de recuperação, para aplicar essa informação, a primeira coisa que você precisa decidir quais são as prioridades de recuperação para o seu esporte. Em seguida, você tem que analisar quais métodos você vai utilizar. Mas antes de fazer isso, você tem que considerar quais são as restrições pessoais e ambientais que você possa ter. Como, por exemplo, você tem acesso a uma piscina, os alimentos que você consome são de alta qualidade, você tem acesso a suplementos, tem acesso à fisioterapia?
A quarta fase é a fase da supercompensação. É nessa fase que os benefícios do treinamento e da recuperação são reconhecidos. Com uma recuperação adequada, você vai notar um aumento dos seus níveis de condição física e de desempenho. Porém, a extensão das melhorias ela vai depender um pouco do quanto você soube combinar a sua recuperação com o estresse que você vivenciou no treinamento. Essas considerações lógicas elas têm que ser pensadas. Vamos usar como exemplo o triatlon. O triatlon é uma atividade muito exigente, onde um atleta de elite pode chegar a treinar mais de 20 horas por semana. Em algumas situações, podem chegar a fazer de 2 a 3 sessões de treinamento por dia. O método de recuperação vai depender da natureza da sessão de treinamento que ele executou naquele dia. Por exemplo, a natação e ciclismo têm uma demanda energética menor do que a corrida, mas são mais longos e acabam exigindo uma demanda energética maior. Portanto, a reposição de carboidratos e fluidos nessas atividades ela vai ser um pouco maior, diferente da corrida, onde o dano muscular, a dor, a inflamação, ela pode ser alcançada com métodos como hidroterapia, crioterapia, massagem, um descanso mais aumentado. Agora, se a gente for usar outros exemplos com outros tipos de modalidades, existem esportes que o nível de exigência ele é diferente, como é o triatlon. Por exemplo, esportes de precisão, como os esportes de tiro, ou até mesmo o golfe, por exemplo. Nessas modalidades, a demanda física e energética ela não é tão alta, mas a quantidade e a necessidade de prática diária desses atletas ela é muito alta, associado também ao número de viagens constantes. Nesse caso, o método de recuperação ele tem que ser bem estruturado e o enfoque aqui ele vai ser considerado um enfoque mais psicológico, a fim de evitar que esse atleta tenha um estresse mental. Com isso, ele consegue ter uma prática mais aprimorada, sem ter perda de rendimento de desempenho. A fadiga do treinamento ela não é exclusivamente fisiológica, mas ela tem uma demanda também psicológica associada ao treinamento e à competição. Ambos os tipos de fadiga podem ser gerenciados com a escolha do método correto de recuperação. A escolha do método correto de recuperação ela vai ser definida também por fatores individuais e ambientais. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Não esquece de acompanhar a gente no canal, deixe seu compartilhamento, comente na nossa página e espero vocês até o próximo vídeo. Grande abraço!